O Brasil está comentando e vamos mudar o Brasil mesmo através da opinião. A gente está aqui em período de carnaval. A música de carnaval mudar os termos, tipo, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele... Opinião de vocês sobre isso? Se vocês são contra, são a favor de mudar as músicas? Você acha que os temas eles deveriam ser repensados, afinal a sociedade evoluiu ou involuiu? Queria ouvir a opinião de vocês sobre esse grande debate que está mudando totalmente a vida das pessoas, que é a mudança das marchinhas de carnaval. Eu acho interessante, sim. Eu acho que quando uma festa como o carnaval dá respostas ao amadurecimento de um tema, né? As pessoas discutiram, falaram bastante, até que chegou nesse lugar. Não acho que a gente perde nada com isso. Vi uma entrevista do Mano Brown falando sobre isso, né? Que ele tem evitado cantar alguns trechos, tipo, em troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. É uma questão. Quando a gente vai pensar em da ponte pra cá, né? Playboy bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano. Aí você tem um aspecto de xenofobia, por exemplo, pra ficar em dois exemplos do Mano Brown. Ele fala, demorei, eu tô aqui, eu já passei dos meus 50 anos, eu tenho condições de repensar aquilo que pra mim fazia sentido em algum momento. Não é que eu era um vilão naquele momento. Naquele momento fazia sentido, agora não faz mais. Eu acho que o contexto, eu acho legal, eu assisto muito a Grande Família. Meu filho fez 6 anos agora e ele é viciado na Grande Família, né? Ele foi até de Agostinho Carrara pra festa da escola contra a minha vontade. O Capitão América, 8 Homem-Aranha e o Agostinho Carrara. Quase que a diretora chama o conselho. Maravilhoso, ele vai ter muito orgulho disso. Ele fala, não era igual aos outros, eu era diferente. Exatamente. Muito louco isso. E aí aparece lá, né? Essa obra reproduz os costumes e preceitos da época. A gente assiste, a gente ri, mas a gente sabe que hoje aquela obra talvez abordasse as coisas de uma outra maneira. E que bom que a história se revisita. Que bom que a gente se olha no espelho, isso não tá legal, a gente pode fazer diferente, eu não vejo problema nenhum nisso. Cara, eu acho que é uma frescura, acho que o Mano Brown, quando ele faz isso, ele tá fazendo uma sinalização que nem ele acredita nisso, com uma patota que ele sabe que ele precisa ter hoje, né, porque o Brasil está mais polarizado, e no final das contas é o seguinte, cara, todo esse debate identitário, ele bate de frente com uma questão que é estrutural humana, que é a heteronormatividade. Nós vivemos num mundo heteronormativo, o ser humano ele é majoritariamente heteronormativo e existem as exceções. O que você faz com uma exceção à heteronormatividade? Você respeita. Você não torna ela balizadora de um mundo heteronormativo. Isso nunca vai acontecer. Então, e eu não sou, você me conhece, eu não sou, a moral e os bons costumes. Imagina, o Arthur do áudio falando de moral e bons costumes. Não é isso, não. Mas a real é que é o seguinte, é uma forçação de barra numa pauta que ela é antinatural. As pessoas não vão falar assim, eu não posso mais cantar Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Porque isso pode ferir os sentimentos de uma pessoa. Se você não está à vontade com a sua sexualidade, é o problema interno teu. Não tente pautar o mundo através disso, porque você não vai conseguir, e não vai conseguir mesmo. Tanto que, se você pegar, isso é numérico, tá? Vocês trabalham aqui com produção cultural. As produções culturais, nesse sentido, elas faliram. Acabou, não tem mais. A Marvel, a DC, a Disney, todos, as empresas, todas foram pro caminho. Vamos pro caminho identitário. Deu merda, volta. É isso. Então, essa evolução deu uma brecada e voltou. Eu acho que o Mano Brown não precisa de patota nenhuma pra nada. Ele é o Mano Brown, ele faz porque é a reflexão dele. Ele já é o cara que em 1997 lançou Sobrevivendo no Inferno, que deixou de ter o seu sucesso medido por disco vendido e passou a ter sucesso medido por vida salva, foda-se. Todo mundo em 2025 ele precisa de grana dessa também. Patota. Ele também não precisa mais dessa patota. Ele é o Mano Brown. Eu joguei essa pauta exatamente para tentar ver como é que vocês chegariam num consenso. Porque isso daqui é uma pauta que todo mundo vai entender, é simples. Se a gente está num lugar como um Congresso Nacional, como que vocês chegariam num consenso disso? Cara, seria de como diz o hino do Flamengo, né, sentiria um desgosto profundo. Eu sentiria um desgosto profundo de estar no Congresso Nacional discutindo termos de marchinha. Não é sobre isso. Agora, eu acho importante entender o negócio. Como é que vocês chegariam num consenso de duas coisas que vocês são bem antagônicos? A gente não precisa chegar em consenso pra tudo. Mas como é que anda? Não fica eu tenho uma proposta. A gente pode chegar no consenso que a marchinha não vai mudar a realidade do Brasil. Eu acho que a marchinha nunca se propôs a isso. Quem quer mudar a marchinha também não quer mudar a realidade, até porque se quisesse mudar a realidade, a gente não estava pensando em marchinha de carnaval. Eu acho que a marchinha é um reflexo da realidade. A marchinha é um reflexo da produção de pensamento de um tempo, de uma era. E não tem ninguém sendo penalizado
se cantar do jeito que é hoje. Opa, Esse é o grande... Não tem. Opa. Você nem é carnavalesco, larga de ser falso. Então, mas eu vou te... Não tem ninguém, cara. Vai pro bloco, se o bloco cantar, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? O bloco continua na rua normal. Posso dar um passo além aqui? É só a gente ver o que no mundo aconteceu nos países que embarcaram nisso. No Canadá, por exemplo, se você erra o pronome de uma pessoa e a pessoa fala que você fez isso intencionalmente, você é responsabilizado, inclusive criminalmente. Mas aí você está trazendo exemplos distintos, porque uma coisa são as suas posturas individuais em relação a uma pessoa individualmente. Outra coisa é a reprodução de uma obra que é datada. Não, então vamos falar da Cláudia Leite. Então a Cláudia Leite, ela trocou a letra que era para Iemanjá, e o Orixá, não sei agora, e trocou por uma figura cristã. A própria música, ela está sendo processada pelo Ministério Público, não lembro agora se é da Bahia, do Pernambuco, por racismo. Isso é totalmente identitário. Racismo religioso, né? Eu acho que a grande reflexão a gente tem o processo histórico e coletivo, que é o exemplo da Marchinha, a gente tem processos individuais muito diferentes. Você e eu, por exemplo, nós temos a condição de não errar o pronome de ninguém. Sim, concordo. A gente tem essa condição. E se a gente faz isso propositalmente, a gente tem que ser responsabilizado por isso. Também porque acho. Reiteradamente a gente tomou a decisão de afrontar uma pessoa gratuitamente. Sim, mas eu não posso ser preso por isso. Não. Aqui no Brasil você não pode ser preso por isso. Mas aí vamos sair do exemplo que você não gostou, que é o do Canadá, vamos trazer do Brasil. A Cláudia Leite está sendo processada porque ela trocou a entidade da própria música. Você é a favor disso? Na verdade, eu vi esse debate e ele é muito caro pra mim, porque eu sou uma mulher crente, né? Sou evangélica da Assembleia de Deus. Eu acredito muito que o grande problema da Cláudia Leite, a grande reflexão que estão fazendo em relação a ela, é que ela fez a carreira, ela fez a fortuna às custas de um gênero, um segmento, uma estética que é toda atravessada pela religião de matriz africana. E se ela quis mudar, o problema é dela? Não, e aí ela precisa reconhecer que ela pode mudar. Tudo bem, mas aquele segmento onde ela se estabeleceu, ela não vai ser mais bem-vinda. Não. Mas aí tá falando de uma outra coisa. Quando uma coisa é você não ser bem-vinda, outra coisa é você encarar um processo. Isso é autoritário e não tem grandes reflexões. Tem um babaca do Ministério Público querendo de maneira autoritária enfiar a agenda identitária no estado mas da Bahia. Mas eu adoro que você fale isso, porque a gente tem um Ministério Público ativista e vocês têm uma responsabilidade nisso também lá atrás, quando endossaram a Lava Jato, e piorou muito de lá pra cá. Piorou demais de lá pra cá. Que é um Ministério Público que olha e pensa, isso também não é verdade. Eu tô à toa, eu não tô fazendo nada, deixa eu indiciar alguém. Isso não é verdade. Nos anos 90, então eu vou te falar, eu trabalho com empresas. Se tem um Ministério Público que é absolutamente ativista, é o Ministério Público do Trabalho. E isso muito antes de Lula, Bolsonaro, isso sempre existiu. O ativismo do Ministério Público sempre existiu. Outra coisa, o Ministério Público é um órgão majoritariamente de esquerda. E outra coisa, o MBL foi o único movimento de direita contrário às 10 medidas contra a corrupção, que era um absurdo das extrapolações do Ministério Público. Na época, quando o Dallagnol estava lançando... Na época. E apanhamos por causa disso. A gente falou, cara, a gente é a favor de Lava Jato, a gente é a favor de prender corruptos, fora todos, beleza. 10 medidas contra a corrupção são ruins. E esse o meu ponto inicial a gente teve um aumento considerável de um ativismo do Ministério Público que é problemático. Quer dizer, o promotor olha uma situação e ele, sem ser acionado pela sociedade, que deveria ser o papel do MP, ele, por conta própria de punho, vai lá e judicializa isso. Eu acho isso problemático. Agora, eu penso também que as pessoas, elas, especialmente quando lidam com o público, tem que escolher o seu nicho. A Cláudia Leite se estabeleceu naquele nicho. A partir do momento que ela contraria o grande público dela, naturalmente ela vai sofrer críticas e assim por diante. Judicializar isso é o caminho? Não necessariamente. Então chegamos no consenso. Talvez. Então vamos continuar cantando o Cabeleira do Zezé. Você vai pro bloco e canta, cada um vai pro seu bloco. Eu espero não te encontrar no carnaval, hein? Você tem dificuldade de concordar comigo, meu. Concorda, licença. Vamos cantar a Cabeleira do Zezé, vai. Cara, na verdade mesmo, os carnavais de marchinha, na minha avaliação, são os mais sem graça. Eu prefiro de escola de samba ou de novos blocos. Tem um bloco maravilhoso que chama Love Songs. Concorda comigo, velho? Cara, para de desviar, meu. Eu não tô desviando. Agora, além de tudo, depois é a esquerda que quer arbitrar sobre a opinião das pessoas. Eu não posso nem decidir o tipo de carnaval que eu gosto. Sabe? Para, né, gente? Pelo amor de Deus. Foi muito legal isso daqui.